pentecostalismo, que para nós, lógico, nós não celebramos mais a festa da colheita, mas o Pentecoste para nós hoje significa outra coisa, né? Que é o derramamento do Espírito Santo sobre nós para nos capacitar e nos dar poder para pregar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, né? E por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus disse assim, olha, e semieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, depois deles receberem a virtude do Espírito Santo, que seria derramado sobre eles ali no dia de Pentecostes. Então, eu acho que é um assunto bastante importante. Eu, por exemplo, gosto demais desse assunto, de toda a história bíblica, de tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Para mim, falar sobre a ação do Espírito Santo é um dos principais temas que eu gosto de abordar e é um dos principais temas que eu gosto de falar. E aí, Matheus? Muito bem, um tema muito interessante, ô Lucas. O Pentecostes foi aí que nasceu a igreja primitiva, né? O Jesus falou com os seus discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto serais revestidos do poder de Deus. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, tanto em Samaria. E o Pentecostes ele foi muito importante para a igreja. O Pentecoste, o pentecostalismo, ele é importante. Os dons espirituais, eles são importantes para a igreja, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. E foi no Pentecostes onde aconteceu diversas maravilhas. Foi no Pentecostes, na igreja primitiva, que vivia a ação do Espírito Santo, vivia a direção do Espírito Santo, que aconteceu grandes milagres, aconteceu grandes colheitas de alma. Igual no capítulo 2 de Atos, nós já vemos já a colheita de alma, logo depois do revestimento do Espírito Santo. Interessante que eles são revestidos do Espírito Santo, recebem o dom, né, de línguas, e a Bíblia vai nos dizer que algumas pessoas começam a falar, esses homens estão embriagados, eles parecem que beberam vinho, estão embriagados. E interessante, algo que eu quero destacar aqui, o interessante, é que imediatamente Pedro se levanta e ele acaba pregando para aquelas pessoas que falaram que eles são embriagados. O que eu quero dizer com isso? O Pentecoste também simboliza que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, revestida do poder de Deus, ela está tendo consciência daquilo que ela está fazendo, ela está naquele poder, Deus está usando ela e ela está tendo ciência daquilo que está acontecendo, ela está tendo consciência. Porque imediatamente, quando os homens falaram aquilo, Pedro se levantou e pregou o Evangelho. E Paulo ele fala em uma das suas cartas, em 1 Coríntios 14, eu orarei em entendimento, mas também adorarei também em entendimento. Pentecostes ele é muito importante. Exatamente. Então, isso que você relatou aí é o resumo principal, né? Porque algumas pessoas hoje desprezam o Pentecostes, né? Desprezam a ação do Espírito Santo, como nós vemos, deixando claro que todos aqui somos pentecostais e não nos denigrir a imagem de ninguém, mas existem pessoas que não acreditam mais na ação do Espírito Santo. Eles leem o livro de Atos dos Apóstolos, principalmente o capítulo 2, e fala isso só foi uma experiência para os primitivos, para os primeiros crentes, isso acabou, isso cessou, não existe mais. Aqueles crentes foram ali revestidos de poder para aquela ocasião ali que Jesus determinou, mas nós sabemos que isso é mentira, que isso não tem base na Bíblia, porque o Pentecostes ele não terminou em Atos, como você mesmo recitou. Depois deles terem sido cheios do Espírito Santo, depois do Espírito Santo cair sobre eles, ser derramado sobre eles, aí veio o significado de Pentecostes. Por que Jesus escolheu o dia de Pentecostes para derramar o Espírito Santo?
uma data importante. Por quê? Porque o povo estava em Jerusalém. Tinha muita gente ali em Jerusalém. Estava lotada, era a festa da colheita, tinha gente de todas as nações. Então o povo ia ali adorar a Deus pelas suas colheitas, oferecer a Deus aquilo que Deus tinha entregado para eles. Então foi uma ocasião importante para que o Espírito Santo também fizesse uma grande colheita, porque Jesus batizou os primeiros crentes ali, Pedro foi tomado pelo Espírito Santo, pregou, como você disse, né? Mais ou menos 3.000 almas aceitaram a Jesus, e ali foi a primeira colheita que a igreja teve. Mas por quê? Pela ação do Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo, sem ele, a igreja não pode ser vitoriosa. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que o Espírito Santo convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós não podemos juntar, entrelaçar a regeneração e o batismo no Espírito Santo. A regeneração é algo que acontece quando nós aceitamos a Jesus, e o batismo com o Espírito Santo é algo que vem depois da nossa busca, que Jesus vem, derrama sobre nós o Espírito Santo, somos selados, ali há a evidência do batismo com o Espírito Santo, que é ou falar em línguas estranhas. Por quê? Porque eu, em parte, não acredito que alguém cheio do Espírito Santo, alguém que é batizado com o Espírito Santo, não fale em línguas. Primeiro, nós temos que balancear dentro da Bíblia. Quando nós ouvimos uma profecia, temos que balancear dentro da Bíblia. Será que aquilo ali realmente a Bíblia permite? Igual, por exemplo, nós ouvimos um dia desse atrás, está aí na internet, viralizando uma profecia que dia 30 vai acontecer tal coisa. Aí eu pergunto, será que realmente a Bíblia concorda com realmente aquela profecia foi proferida? Nós temos que balancear na Bíblia. Igual, por exemplo, Jesus, nem mesmo Jesus, ele sabia o dia que ia acontecer a volta dele, a redenção. Então, como é que uma pessoa, quando vai profetizar, vai saber quando vai acontecer algo? Então, nós temos que balancear tudo na Bíblia. É tudo a palavra de Deus que irá nos direcionar nessa caminhada pelo Espírito Santo. O revestimento espiritual ele é muito importante. O interessante é que Pedro ele era problemático antes do pentecostalismo, mas depois que ele foi revestido do poder de Deus, ele se tornou diferente. Pedro ele se tornou diferente. Eu acho interessante uma passagem em Atos 3 que fala da cura do coxo lá no templo, lá na Porta Formosa. Eu acho interessante. O coxo fala assim. O coxo foi pedir esmola e eles falaram, não tenho prata e nem ouro, mas isso eu te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Então eu acho interessante o seguinte, eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada, mas o que eles tinham de maior na sua vida era a virtude maravilhosa. O último profeta foi João Batista, todo mundo sabe disso. Todo profeta hoje é todo aquele que proclama a palavra de Deus. Então, ou seja, quando vem uma pessoa e vem lá no movimento do Espírito e coloca a mão sobre a outra e fala assim, assim diz o Senhor vai te abençoar. E logo você fica sabendo depois que aquela pessoa estava na prática do pecado. E o que o mundo vai dizer? O mundo vai fazer o quê? Vai colocar a culpa em quem? Vai colocar a culpa no profeta? Não, vai colocar a culpa em Deus. Vai falar assim, como que Deus está falando para a pessoa assim, assim, assim? Por isso que eu não acredito em certos tipos de movimento. A história do movimento pentecostal no Brasil diz que um dos fundadores do movimento pentecostal no Brasil, eles ficaram sabendo que, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Norte, estava tendo um movimento carismático, onde estava havendo a manifestação dos dons. Não sei se foi Daniel Beck ou Gunnar Wingre que saíram de Belém e foram para lá para ver aquele outro movimento carismático que estava acontecendo no meio daquele povo. Quando um deles chegou lá, não me recordo qual, ele disse que nada mais se passava de um ritual de espiritismo, baixa magia espírita. Então, ou seja, se nós não tivermos discernimento, o Espírito Santo de Deus vai ficar do lado de fora, o espírito de engano vai entrar e vai começar a movimentar muita gente. Outra coisa também que eu chamo a atenção o Espírito Santo,
Como você disse, como ele encheu Estevão, você pode ver que Estevão não murmurou quando ele estava para ser morto. Mas ele olhou para o céu e falou o quê? Ele falou assim, isso que eu vejo os céus abertos. E hoje em dia, qualquer prova que nós passamos, qual que é a nossa intenção? Murmurar. Mas se nós buscarmos ser cheio do Espírito Santo, como os apóstolos foram, e como a igreja foi nos tempos apostólicos, eu acho que nós seríamos totalmente diferentes. Por quê? Porque hoje qualquer lei está varrendo, né? Tá varrendo o povo da igreja. Qualquer fala está deixando o povo meio acuado. Qualquer profecia está deixando o povo já com os olhos escancarados. Alguém me perguntou assim hoje, você vai passar óleo ungido na sua casa? Eu falei, não vou. Não vou passar óleo ungido na minha casa. Não há necessidade. Né? Não há necessidade. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Então, se eu estou dentro da minha casa, se cada um que está me assistindo está dentro da sua casa, você pode saber que anjo da morte nenhum vai passar, não, porque a gente confia na palavra. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Então, não tem profecia 30 de março, não tem profecia de Inca, de Maia, de Azteca, de qualquer outra coisa.